Olá pessoal, nesse mini curso nós vamos aprender o básico da linguagem TypeScript. Vamos aprender via um tutorial básico como é que começa no TypeScript, se você já sabe JavaScript, tá? Então o que é o TypeScript? Vamos começar? Então TypeScript é essa linguagem que é chamada superset, né? Um superconjunto do JavaScript, que foi desenhada pelo mesmo designer que fez a linguagem C Sharp, né? C com o jogo da velha. Então, TypeScript, se você lê o nome type, que significa tipo, nada mais nada menos, em termos simples, né? Ele adiciona, é uma linguagem que adiciona tipos, né? À linguagem JavaScript. Se você vem do JavaScript, você já sabe que a gente pode declarar e definir variáveis, parâmetros de funções, valores de retorno e assim por diante, que são arbitrários no sentido de que não precisa a gente falar que tipo de dados a gente está lidando. Será que é um número? Será que é uma string? Um objeto? E assim por diante. Então, TypeScript quer fazer, adicionar os tipos, né, no JavaScript para poder lidar com problemas de escala, né? Então ele diz aqui JavaScript that scales, porque em aplicativos que para poder você tenha aquela escalabilidade, normalmente se não tiver essa check dos tipos na hora de compilar, né, o JavaScript não tem aquele passo de compilar, mas o TypeScript tem. Então o TypeScript é a linguagem que vai compilar do código escrito da maneira do TypeScript, aí compila para um código JavaScript. Então na verdade o JavaScript é um TypeScript. Então, se você pegar o código JavaScript, vai funcionar no TypeScript, né? Ele faz nada mais nada menos que uma transpilação de código, isto é, ele pega o TypeScript, que é o JavaScript com algumas coisas a mais, e ele pega, quando você escreve, você compila, e o compilador vai checar pelos tipos e ver se não tem nenhum problema. E esse é o benefício, né? Que ele checa se não tiver nenhum problema antes de rodar o script, né? Porque normalmente no JavaScript a gente só vai entender, às vezes só chega a encontrar o problema na hora de rodar, né? No runtime. Mas com TypeScript a gente pode identificar problemas mais cedo, na hora de compilação, né? Ele vai fazer e pegar o código TypeScript, vai fazer a compilação, que na verdade é uma transpilação de código TypeScript para JavaScript. E no final você vai obter o código de JavaScript de maneira... não tem nada demais assim. Então, acho que já tá bom de a gente falar do TypeScript. É hora da gente partir para ver como é que isso funciona, tá? Então aqui é o site do TypeScript, se você quiser como referência, www.typescriptlang, tá? lang.org. Tem várias coisas aqui, você pode dar uma olhada. Esse aqui é no inglês, e documentação e assim por diante, tá? Só para você saber. Então a versão que eu estou usando aqui nesse tutorial é a versão 3.4, tá certo? Então vamos lá começar. Então, primeiro de tudo, você vai precisar do quê? Do Node, tá? E do NPM. É essencial para todo desenvolvimento de JavaScript. Então, vamos aqui no terminal, vamos instalar o TypeScript. Eu vou usar o NPM, mas se você tiver o Yarn também serve, tá? Então, eu vou dizer npm install -g, porque eu quero instalar isso globalmente para poder usar o comando do compilador. E eu vou digitar TypeScript, tá? E ele vai instalar o TypeScript aqui. A gente ele vai instalar o compilador, o comando tsc, que a gente vai usar para compilar o código de JavaScript, de TypeScript para JavaScript. Pronto, então instalou o TypeScript compilador versão 3.4.5, tá? Note que o TypeScript é uma linguagem que já vem evoluindo faz um tempo, então as versões, as coisas ficam mudando um pouco mais rápido que outras linguagens, então tome cuidado quando você vê as coisas assim
de documentação que pode ser antiga, que pode já ter mudado nessas novas versões do TypeScript. Então fique ligado nessas coisas. Então instalamos o TypeScript, tá? Então o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui, criar um arquivo, tá? Bem simples, vou chamar exemplo.ts, tá? Então a extensão do arquivo de TypeScript vamos usar não JS, mas .ts, tá? .ts. Então vou criar esse arquivo exemplo.ts, vou abrir no meu editor de texto, não tem nada ainda nesse arquivo. Tá aqui exemplo.ts, tá? Vamos digitar o seguinte, tá? Então vamos dizer let, tá? Vou criar uma variável aqui, tá certo? Mensagem igual a olá mundo. Então não tem nada demais aqui, né? É só uma mensagem com a string olá mundo. E eu usei o let para definir variável, né? Então, isso aqui é JavaScript, né? Não tem nada de TypeScript, coisa de TypeScript ainda. Mas vamos ver aqui no terminal. Como é que compila esse cara para JavaScript? Então vamos aprender como é que compila. Então você vai falar tsc, o comando, e o nome do arquivo. Nesse caso, exemplo.ts. Olha o que vai acontecer. Então o tsc vai compilar, né, o arquivo e vai gerar um arquivo JS correspondente. Note que aqui, olha no meu editor de texto, apareceu o arquivo exemplo.js. Vamos dar uma olhada? Se você ver o exemplo.js, é quase a mesma coisa, só muda a var aqui. Tá? Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Ele muda para var porque ele transpila tudo para ES5, tá? Porque os navegadores atuais todos suportam ES5 e a gente está quase na transição completa para ES6, mas ainda não. Então a gente precisa transpilar para ES5. Por isso que aparece a var aqui, tá? Certo? Legal, a gente aprendeu que o TypeScript ele vai pegar o arquivo .ts, que vai ser escrito na verdade, JavaScript com coisas a mais. E isso forma o TypeScript, tá? Você pode adicionar coisas a mais. E no final ele vai transpilar para um arquivo .js que é JavaScript, nesse caso S5, que não tem nada de mais, né? Então, nós aprendemos nessa aula, tivemos uma introdução ao TypeScript, um super conjunto da linguagem JavaScript, nada mais, nada menos que o JavaScript, com algumas coisas a mais que nos permitirá lidar com problemas de escala quando a gente escrever nossos aplicativos em JavaScript. A gente pode checar por erros na hora da compilação, cedo, sem ter que esperar até a hora de rodar o aplicativo. Isso é muito bom. Você pode checar os tipos, variáveis, retorno de função, parâmetros de função, onde é que os dados estão fluindo, essas coisas, qual é o tipo certo. Por exemplo, tem muito esse erro de você passar como argumento, por exemplo, você está lidando com números, aí um dos números estava dentro de uma string, e por causa disso causou um bug tremendo, e você não sabia, o número está dentro de uma string, embora que dentro da string tenha um número, não é realmente um tipo número, né? Então você precisava converter para número. Essas coisas, esse tipo de bugs vai ser identificados cedo com o compilador do TypeScript, que é o TSC, né? Então, aprendemos TSC e o arquivo, ele pega o arquivo .ts e gera um .js correspondente. Então vamos dar uma pausa por aqui e na próxima aula a gente continua para aprender a primeira coisa de TypeScript, como definir o tipo, tá? Então até mais.